como você viver um glow up mental e físico e ficar irreconhecível em 21 dias. Vamos falar sobre isso? Eu vivi um glow up mental e físico e eu quero contar para vocês como é que funciona esse processo. O que é glow up? É você dar um upgrade na sua versão física e mental. Então, o que acontece? Eu não sei se você já ouviu histórias de pessoas que elas simplesmente transformam coisas nelas que elas não estão satisfeitas, fazem uma cirurgia na face, no nariz, fazem harmonização facial ou passam por uma cirurgia, colocam silicone, fazem uma lipoaspiração e elas, depois de fazerem essa cirurgia, percebem que elas não estão satisfeitas com aquela nova versão delas. Existem milhares de casos assim, onde a pessoa não está satisfeita com o que ela é e com o que ela tem, e ela faz a cirurgia e continua insatisfeita. E tem um livro que é bem interessante, que é Psicocibernética. Eu até já recomendei esse livro aqui no canal, que é do escritor Maxwell Maltz. E ele conta alguns casos de pessoas que passaram por cirurgia. Ele teve um paciente que passou por uma cirurgia de nariz, que o rosto ficou completamente diferente, para melhor. Ele falou que ficou muito bom o resultado, mas o paciente continuou se sentindo feio. E por que isso acontece, gente? Deixa eu baixar aqui um pouquinho o ar-condicionado. Isso acontece porque a pessoa transformou o seu físico, mas não transformou a sua autoimagem. E para a gente passar por um glow up físico e mental, a gente precisa transformar principalmente a nossa autoimagem. O que é a nossa autoimagem? A nossa autoimagem é a versão da gente que a gente tem, uma imagem mental da gente que a gente tem na nossa cabeça. Aquilo que a gente acredita que a gente é. Como é que a gente se enxerga, o que a gente acredita que a gente merece, o que a gente acredita que a gente é capaz. São as crenças que nós temos, todas as crenças sobre nós mesmos. Então não adianta uma pessoa olhar para você e falar, eu acho você tão linda, se internamente você se vê como uma pessoa feia. Eu já tive uma aluna que ela era muito magra e ela não conseguia se ver como uma pessoa magra e ela continuava emagrecendo mais e mais. E existem milhares de pessoas que passam por esse processo. O físico transforma, mas internamente elas não se transformam. Então, para a gente viver esse processo de glow up, a gente precisa entender como é que a gente transforma principalmente a nossa autoimagem. Aquilo que a gente enxerga e acredita sobre a gente. Porque não adianta o externo mudar se internamente você continuar se sentindo da mesma forma, tá? Então, existem algumas coisas que a gente pode fazer para a gente transformar a nossa autoimagem. Basicamente, a nossa autoimagem, ela se transforma de duas formas. A primeira forma é construindo uma nova imagem mental. Então, por exemplo, no meu caso, eu já contei aqui no canal, mas você está chegando agora e não me conhece. Inclusive, quero te dar as boas-vindas, porque tem muita gente chegando depois que eu bati os 100 mil seguidores. Tem muita gente nova entrando no canal. Então, eu sou Mel, sou uma baiana que mora aqui no Vale do Silício, na Califórnia. Eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga e sou uma estudiosa da mente humana. E, então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você é novo, já deixa aqui o seu nome para eu poder te conhecer. Me fala de onde você é. Combinado? Mas então eu estava falando da imagem mental que a gente tem da gente e das duas formas que a gente tem para transformar a nossa autoimagem, principalmente essas duas formas. A primeira delas é criar uma nova imagem mental da gente. Então, eu tinha uma autoimagem distorcida, eu acreditava que eu era uma pessoa muito feia, muito burra, por conta de situações da vida, crenças que eu fui absorvendo, comentários de colega, bullying que eu sofri, entre outras coisas que eu já contei aqui no canal. Então, eu me sentia muito feia. Não importava o quantas pessoas dissessem você é bonita, você é linda, eu continuava me sentindo feia e me comportando como uma pessoa feia. Eu olhava para o espelho e eu não gostava do que eu via, tá? Então, para a gente transformar essa autoimagem, o primeiro momento que eu fiz esse processo de transformação muito intencional foi quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, eu passei por um processo terapêutico que eu descobri sobre autoimagem e descobri como é que eu poderia criar uma nova versão de mim. Na verdade, eu acho que é muito mais do que apenas criar uma versão de você, vai além. É você criar uma nova versão de você, trazendo tudo aquilo que você tem de incrível e de maravilhoso, que já está em você e que você não está conseguindo enxergar. Então, eu chamo esse processo de novo eu.
dentro do meu curso The Way, inclusive deixo aqui nos comentários o link para o meu curso, que é o melhor curso de reprogramação mental que vocês vão encontrar, porque é feito por uma neuropsicóloga que vai trabalhar toda essa questão cerebral e vai trabalhar todas as questões de crenças com vocês. Enfim, é um processo de 3 meses para você se transformar numa nova versão. Vai estar aqui embaixo, The Way significa o caminho, então eu vou deixar no link, no box de informações aqui, o link para o meu curso, para quem tiver interesse em fazer, eu recomendo absurdamente, porque eu estou dividindo o processo que eu vivi, com todos os detalhes, com tudo que você pode passar para se transformar. Inclusive, meu curso, as pessoas estão sempre querendo renovar, porque elas querem continuar fazendo o processo de se transformar numa nova e nova versão. E quando se aprende a fazer isso, é um despertar que não tem mais volta. É muito maravilhoso. Mas enfim, então eu me achava uma pessoa feia, eu me achava uma pessoa burra, e lá em 2020 eu comecei a me atentar para criar essa nova autoimagem. Então a gente pode criar uma nova imagem mental da gente. Dentro do meu curso The Way a gente chama de novo eu. Então a gente vive um processo de criação de uma nova versão da gente. E essa nova versão a gente vai determinar como que a gente quer que seja essa nova versão. Você pode começar a construir esse novo eu hoje, se você quiser. O vídeo fala sobre um glow up físico e mental em 21 dias. Você pode determinar, ó, nesses 21 dias eu vou me dedicar nessa criação dessa nova versão de mim. E, gente, essa versão em 21 dias, você vai se transformar numa nova versão, e daqui a 21 dias você vai querer se transformar numa nova versão, porque esse processo nunca acaba. A gente está sempre criando novas versões da gente e evoluindo. Eu quero, no ano que vem, estar muito melhor do que esse ano. No ano passado, eu estava muito pior do que esse ano. E esse é um processo da gente construir a nossa autoimagem e se desenvolver o tempo todo. Isso não vai ter um final, a gente está sempre em construção. Mas tem pessoas que estão paradas, tem pessoas que estão estagnadas, não gostam do seu corpo, não gostam do seu físico, não gostam de quem elas são, estão em relacionamentos abusivos, têm amizades desrespeitosas, estão num ciclo de pessoas que não são pessoas abundantes, não são pessoas amorosas, não são pessoas que valem a pena. Então, essas pessoas precisam tomar as rédeas da própria vida e criar essa nova versão para que elas construam uma nova realidade, para que elas estejam cercadas de pessoas diferentes, para que elas construam uma realidade diferente para elas. Não tem como a gente alcançar nada, gente, que vá além da nossa autoimagem. Tudo aquilo que a gente aceita, tudo aquilo que está na nossa vida está diretamente relacionado à pessoa que a gente acredita que a gente é, aquilo que a gente acredita que a gente merece. Então, nesse 21 dias, você vai colocar para você a meta de criar uma nova versão de você. E você vai construir uma imagem mental dessa nova pessoa. Então, você vai construir quais são as características que eu realmente gostaria que esse novo eu tivesse. E você vai descrever todas essas características. Olha, eu quero me tornar uma pessoa que não apenas vai se exercitar, mas que tem prazer em se exercitar. É uma coisa que eu trabalhei em mim. Eu queria me tornar uma pessoa fit, uma pessoa que tinha prazer em ir para academia. Hoje em dia eu tenho o maior prazer. Eu já acordei hoje cedo, já fiz meu treino, eu fiz um treino de HIIT na escada, depois eu fiz uma aula de abdominal, foi muito bom. E eu faço isso com tanto prazer, com tanto entusiasmo, e eu não era essa pessoa. Eu hoje sou uma pessoa que me olha no espelho e me acho bonita. Eu não era essa pessoa. Eu me acho inteligente. Eu não era essa pessoa. Eu digo para vocês que eu vivi assim um processo muito incrível de transformação. Então hoje está onde eu estou, num relacionamento que eu estou, a gente vai fazer 20 anos de casado, eu e meu marido, numa realidade completamente diferente da que eu vim de Salvador, numa realidade que a gente não tinha muitas condições, a gente nunca passou fome, nunca viveu nada dessas coisas, mas nós éramos pessoas simples. E hoje eu moro aqui no Vale do Silício, eu tenho a minha casa aqui na Califórnia, um dos lugares mais caros, né, do mundo, e então tudo isso está diretamente ligado à pessoa que eu me tornei, à minha autoimagem, tá? Então, você vai criar uma nova imagem de você. E essa imagem mental, você vai começar a se visualizar sendo essa nova pessoa. Porque quando você começa a visualizar essa nova pessoa, essa nova identidade, como é que essa pessoa se veste, como é que essa pessoa se comporta, como é que ela fala, com quem ela se relaciona, quais são os lugares que ela frequenta, você vai criar tudo isso. Dentro do The Way a gente faz todo esse processo bem detalhado. Mas você pode fazer isso no papel, pegar um papel e criar cada
detalhezinho de como que você quer que seja essa sua nova versão, esse novo eu. E você vai visualizar essa imagem de você. Visualizar, às vezes as pessoas ficam pensando que você tem que tirar um momento do seu dia, fechar o olho e ficar 20 minutos só naquela imagem. Não, às vezes você pode visualizar ao longo do seu dia. Enquanto você está na fila do supermercado, enquanto você está dirigindo, você está se imaginando, você está dirigindo o seu carro, você está se imaginando você uma mulher poderosa, uma mulher elegante, uma mulher inteligente, e você vai visualizando ao longo do seu dia. Visualização você pode fazer o tempo todo e se imaginar. Só que eu falei que eram duas coisas principais, né, pra gente mudar a nossa autoimagem. A primeira é criar essa imagem mental da gente, mas de nada adianta a gente criar essa imagem mental se a gente não trouxer essa imagem mental para o campo físico. Ou seja, a segunda forma são o imprinting que a gente tem através dos nossos sentidos. Os nossos 5 sentidos: paladar, olfato, tato, etc. Então, a gente precisa enviar informações para o nosso cérebro através dos nossos sentidos para confirmar a imagem mental que a gente fez. Então, de nada adianta a gente pegar e criar uma imagem mental na nossa cabeça da pessoa que a gente quer se tornar e os nossos sentidos estarem captando informações de uma pessoa completamente diferente. Então você visualizou lá você super chique, arrumada, palestrando, eu não sei o que você visualizou. Viajando de navio, viajando de primeira classe. E aí tá você em casa, abriu o olho, tá você em casa toda bagunçada, com aquela camisa de prefeito, com toda abandonada, camisa com furo. E aí o seu cérebro vai dizer: peraí, tem alguma coisa aqui que não está batendo. Ela é essa pessoa aqui, que estava imaginando, ou ela é essa pessoa aqui que eu estou percebendo? Através do que você come, seu paladar, através do que você ouve, quais são as coisas que você escuta, através do que você toca, através do que você cheira, de todos os seus sentidos. Seus sentidos estão recebendo informações sobre você. Então, a gente precisa cruzar e bater essas informações. Então, essa imagem mental que você está construindo, esse novo eu que você está construindo, você está caminhando em direção a essa nova pessoa, intencionalmente, você precisa começar a incorporar essa nova pessoa no seu dia a dia, da forma que você pode. Se você não pode hoje ir viajar de primeira classe, ou andar de navio, ou qualquer coisa que você queira, comece a se comportar como essa pessoa. E nada tem a ver com ter as coisas, sabe, gente? Eu quero deixar isso muito claro. É tudo sobre como você se sente. Por exemplo, vou dar um exemplo, minha filha Luísa. Minha filha, ela se veste de maneira muito simples. Às vezes ela vai para a escola com calça de pijama, mas ela se sente tão poderosa. Gente, é impressionante a autoestima dessa menina. Eu acho assim incrível, porque ela se veste da forma que ela quer e ela se sente, ela se comporta como uma pessoa realmente inteligente, como uma pessoa bonita, e ela exala isso. Quem conhece Luísa sabe do que eu tô falando, porque ela exala isso, essa autoconfiança, a autoimagem dela é maravilhosa. Então não é sobre a marca que você tá usando, eu preciso ter uma roupa da Prada para eu poder me sentir assim. Não, não é sobre a marca, é sobre como você se sente. Isso que é o mais importante. Tem um conceito aqui nos Estados Unidos que se chama Enclothed Cognition. E o que é o Enclothed Cognition? Não tem uma tradução para o português, não, mas eu vou explicar para você. Que é exatamente, que é o seguinte: a forma como você se veste impacta na cognição humana. Então, a forma como você se veste vai impactar, existem estudos, cientistas estudando isso. A forma como você se veste vai impactar na forma como você se sente, na forma como você se comporta. E existem diversos estudos ligados a Enclothed Cognition, tá? Por exemplo, temos um estudo que foi feito em 2012 por Adam e Galinsky. E eles começam a estudar como que uma roupa impacta até na atenção, como impacta na memória, como impacta no comportamento. E aí eles fazem um estudo, olha que interessante, que eles colocam uma pessoa vestida com um jaleco de médico. E aí eles falam: ó, esse jaleco é de um médico, e colocam a pessoa para fazer determinada tarefa. E eles começam a avaliar o span atencional nos testes. E a atenção da pessoa aumenta quando elas estão usando um jaleco de um médico. E aí eu vou explicar para vocês por que não tem a ver com a roupa, e sim em como você se sente, aquilo que você acredita, tá? E aí eles pegam esse mesmo jaleco, o mesmo, e eles pegam outro grupo de pessoas e falam o seguinte: você vai vestir, fala para essas pessoas, você vai vestir esse jaleco branco aqui, que é de um pintor.
E aí vocês vão realizar determinadas tarefas. E ao analisar os testes, eles percebem que o span atencional não mudou. Ou seja, quando a pessoa sente que está vestindo a roupa de um médico, elas tendem a prestar mais atenção. Olha que coisa interessante. E o pintor, por ser uma coisa mais criativa, mais livre, mais solta, faz com que elas relaxem um pouco mais e não prestem tanta atenção. Aí eles fazem estudos, por exemplo, com policiais, a pessoa vestindo a roupa de um policial e ela começa a ter trejeitos e se comportar como um policial. Então é muito importante a gente também cuidar de como a gente se veste. E aí a gente entrando nesse assunto de autoimagem, eu me lembrei aqui de uma coisa que é o seguinte, eu, por exemplo, eu não cuidava muito da minha pele, dos tratamentos que eu fazia, tratamentos para o corpo, essas coisas assim. Não é que eu não me sentia merecedora, mas eu nem me atentava para isso, para esses pequenos cuidados, sabe, gente? E quando eu fui trabalhando essa minha questão de autoimagem, eu quero estar bem. Eu passei a fazer skincare todo dia. Eu passei a ir para uma clínica de estética, por exemplo, para cuidar do meu rosto. Eu fiz um procedimento chamado Fotona. Eu vou dividir com vocês mais para frente. Eu fiz um procedimento agora para uns vasinhos que eu tenho na perna que me incomodam, inclusive falando de procedimento estético, falando de clínica, eu quero indicar para quem é do Vale do Silício, a clínica que eu frequento aqui, que é lá em São Mateus, que se chama No Filter. É a clínica de Joana, ela é maravilhosa, inclusive quero agradecer por todo o atendimento que eu recebo quando eu vou lá na No Filter em São Mateus. Gente, porque a clínica brasileira é uma clínica super chique, assim, bonita. Você se sente num lugar bacana, sabe? Você se sente bem. E aí sempre vou para lá, as meninas me oferecem desinchar, que é aquele chazinho do Brasil. Eu adoro, eu me sinto mais próxima do Brasil. E o atendimento é impecável, assim. As pessoas todas lá, todas que eu já fui atendida, são incríveis. Inclusive, eu fui atendida essa última vez, que eu fui fazer um procedimento. Eu esqueci o nome do procedimento que eu fiz aqui, né, na barriga, que eu tenho flacidez da gravidez, e aí não importa quanto eu malhe, tem aquela flacidezinha aqui, né? E aí eu tô trabalhando para melhorar isso. E a menina que foi me atender, ela era minha seguidora, vocês acreditam? Aí eu falei com ela e ela falou: Meu, você não acredito. E ela era minha seguidora aqui no canal, achei muito maravilhoso. Então, se você é minha seguidora, ou meu seguidor e que quer também frequentar uma clínica de estética legal, eu super recomendo a clínica de Joana, que chama No Filter, lá em São Mateus, você vai se sentir próximo do Brasil. Tem um monte de treat pra gente, tem coisinhas saudáveis, kombucha, um monte de coisa, a clínica é super equipada. Eu vou deixar o link também na bio, para vocês conhecerem, tá? Fazendo aqui o merchan da clínica maravilhosa de Joana, porque eu acho que a gente precisa, como brasileiro, também se apoiar e falar daquilo que é bom, daquilo que a gente gosta, recomendar as pessoas que são boas, que têm bons atendimentos. Então, fazendo esse parêntese. Mas, então, a gente estava falando sobre Enclothed Cognition, que é a forma que a gente se veste, a forma que a gente se trata, e tudo isso vai contribuir para você criar o seu novo eu. E para ajudar vocês nesse processo, porque assim, não adianta a gente só decidir criar esse novo eu e não entender de como é que funciona o nosso subconsciente, de como é que funciona o nosso cérebro, como é que ele pode ser nosso aliado nesse processo. Então, para ajudar vocês nesse processo, eu trouxe um livro que se chama O Poder do Subconsciente. Eu estou fazendo estudo comentado desse livro, então se você chegou agora, não tem um livro, não faz mal, você não precisa ter o livro, porque eu estou lendo o livro todo e comentando junto com vocês, o que é maravilhoso. Vocês vão ter ali tudo mastigadinho para vocês consumirem. Então, assim que você acabar de assistir esse vídeo, você vai fazer o seguinte, você vai lá na minha playlist, O Poder do Subconsciente, e você vai assistir desde o vídeo 1. Vai assistindo e fazendo os exercícios que eu vou propondo para vocês viverem o processo de transformação. Anota aí, O Poder do Subconsciente. Esse é um livro que eu li há muito tempo atrás e que fez muita diferença para mim, e eu resolvi dividir com vocês esse estudo comentado para ajudar vocês a entenderem cada vez mais do subconsciente e a trazer de uma forma prática como é que vocês podem colocar esse conteúdo no dia a dia, tá? E aí, a gente está aqui agora na página 77 e a gente vai falar exatamente sobre isso, como que a forma que a gente se enxerga, como é que a nossa mentalidade influencia naquilo que a gente vai materializar na nossa vida. E ele vai trazer um exemplo assim, muito interessante aqui na página 77, que é uma história de Filipos Paracelsus.
Philippus Paracelsus, gente, foi um famoso alquimista e médico suíço que viveu de 1493 a 1541, não importa muito. Foi um grande curandeiro em seus dias e afirmou o que é um fato científico óbvio, quando ele disse o seguinte: seja o objeto de sua fé real ou falso, você ainda assim obterá os mesmos resultados. Então, aquilo que você acredita que você é, vai trazer uma determinada realidade para sua vida. Se eu acredito que eu sou merecedora de enriquecer, eu vou começar a enriquecer. Se eu acredito que eu sou inteligente, eu vou atrair situações para confirmar que eu sou inteligente. Se eu acredito que eu sou burra, eu vou atrair situações para confirmar que eu sou burra. Aquilo que eu acredito é o que vai se materializar na minha vida. A vida está sempre refletindo aquilo que a gente é, aquilo que a gente carrega internamente, ou seja, as nossas crenças e os nossos padrões, tá? Dessa maneira, se eu acreditar na estátua de São Pedro, como eu teria acreditado no próprio São Pedro, obterei os mesmos resultados que teria obtido com ele. Mas isso é superstição. A fé, contudo, produz milagres, e seja ela verdadeira ou falsa, sempre produzirá as mesmas maravilhas. A gente falou no vídeo passado, inclusive assiste o vídeo passado que está muito interessante, sobre uma história de um rapaz que, vou resumir, que ele fala para o pai dele precisava se curar, e ele fala para o pai dele que ele conseguiu foi um anel, foi uma cruz, acho que foi um anel, ou era uma cruz, eu não sei, era uma coisa muito famosa de uma pessoa que tinha se curado, e aí ele criou uma história irreal para o pai dele, e contou para o pai dele que se ele usasse esse anel, ou se ele usasse essa cruz, não me lembro direito os detalhes da história, mas vocês vão assistir no vídeo passado, ele iria se curar também. E o pai acredita e o pai se cura pelo poder da sua própria fé, tá? Então ele basicamente está dizendo aqui que não importa no que você acredita, importa que a sua fé vai fazer você se curar do que quer que seja, se você acredita que assim será. As opiniões de Paracelsus foram repetidas no século XVI por Pietro Pomponazzi, que foi um filósofo italiano que escreveu o seguinte: podemos facilmente conceber os efeitos maravilhosos que a confiança e a imaginação podem produzir, especialmente quando ambas as qualidades existem nos sujeitos e nas pessoas que os influenciam. As curas atribuídas à influência de certas relíquias constituem efeitos da imaginação e da confiança das pessoas nessas relíquias. Charlatões e filósofos sabem que se os ossos de qualquer esqueleto fossem postos no lugar dos ossos de um santo, os doentes ainda assim experimentariam efeitos benéficos se acreditassem que eram relíquias autênticas. Então ele simplesmente está dizendo que pode trocar um objeto por outro, ou uma vela por um não sei o quê, não importa o que você está utilizando para colocar ali a sua energia, a sua fé, aquilo vai funcionar de todo modo, se é aquilo que você realmente acredita. Realmente acredita, eu digo que com todas as células do seu corpo, acredita sem duvidar. Pense só no que isso implica. Se acredita no poder dos ossos de santos ou nas propriedades curadoras de certas águas, ou como meu parente australiano, nos efeitos milagrosos de um pedaço de madeira, você obterá resultados devido à poderosa sugestão dada à sua mente subconsciente. É esta que realiza a cura. Então, aquilo que você acredita é aquilo que você vai se tornar. Então, se você precisa, por exemplo, curar uma doença e você acredita numa versão de você que é diferente, você vai se transformar nessa versão de você que já está curada, por exemplo. Então, se a gente pensar, né, no tema do vídeo, que é um glow up físico e mental, quando a gente cria essa nova imagem da gente, desse glow up, né, da gente numa nova versão melhorada da gente, tanto fisicamente quanto mentalmente, o universo vai começar a trazer para a gente caminhos para a gente materializar aquilo ali. De repente é um procedimento que você descobre. Por exemplo, eu queria melhorar a minha pele, tinha algumas manchinhas que eu queria melhorar. E aí uma amiga minha do nada, que não é do nada, me manda uma mensagem: Mel, a moça que eu faço tratamento de pele está fazendo esse tratamento novo chamado Fotona. Você quer fazer? E aí me mandou o link para eu me inscrever lá. Eu já estou indo para lá, nós vamos juntas. Tipo assim, tudo combinado para chegar naquele tratamento específico, porque eu estou criando uma imagem de uma pele diferente, de uma pele melhorada, e isso se reflete no físico. Então, isso pode acontecer muito rápido. Ah, Mel, isso pode acontecer em 21 dias? Claro que pode acontecer. O quão rápido você sustentar essa nova imagem e o quão rápido você colocar isso na sua realidade, porque os caminhos, eles vêm até você.
Seja para você se curar, seja para você se transformar numa nova pessoa, seja para você se transformar nesse novo eu. E aí ele vai trazer aqui no livro, na página 79, os experimentos de Bernheim, Hippolyte Bernheim, professor de medicina em Nancy, na França, em princípios do século XX, e eu estou falando essa data para você ver como esse conhecimento é antigo, foi um dos primeiros a explicar como a sugestão do médico ao paciente produz efeitos devido à força da mente subconsciente. Isso a gente já falou algumas vezes aqui, como que é poderoso quando um médico fala alguma coisa específica, e aí você toma aquela informação que o médico deu como verdade e você encara aquilo ali. Se o médico falar para você, você não tem, essa doença não tem cura, ou essa doença tem cura, aquilo tem um poder muito grande. Muito mais do que, às vezes, aquilo que você acredita, porque aquela sugestão dada por um médico, às vezes, te impressiona. Então, eu acho que o médico tem que ter uma cautela muito grande ao dar certas informações para o paciente, porque o paciente toma aquilo com uma força muito maior, né? Então, ele vai contar a história de um homem que tinha paralisia na língua. Foram tentadas todas as formas de tratamento, sem nenhum sucesso. Certo dia, porém, seu médico anunciou que ouvira falar de um novo instrumento que com certeza aliviaria o problema. Em seguida, ele colocou um termômetro na boca do paciente, que acreditou que era um instrumento que o salvaria. Então, ele foi lá e colocou um tal de um termômetro na boca do paciente e falou para o paciente que aquele era um termômetro que ia salvar o problema que ele tinha. Momentos depois, gritou alegremente que podia mover a língua com maior facilidade. Continua Bernheim falando o seguinte: entre nossos casos são encontrados fatos do mesmo tipo. Então ele criou essa informação, deu essa informação para o paciente e o paciente foi influenciado por aquela informação e o seu corpo reagiu àquela informação, porque ele acreditou naquela nova verdade que foi dada pelo médico. Aí ele vai trazer outro caso. Por exemplo, ele vai falar de uma mocinha que foi ao consultório dele sofrendo de perda completa da voz e ela tinha 4 semanas perdendo a voz. Depois de chegar a um diagnóstico seguro, eu disse a meus alunos que a perda da voz cedia, às vezes instantaneamente, à aplicação de eletricidade, que só poderia agir simplesmente por sua influência sugestiva. Mandei buscar o aparelho de indução. Botei a mão sobre a laringe da paciente, movia um pouco e disse: agora você pode falar alto. Um instante depois, fiz dizer A, em seguida B e depois falei para ela falar Maria. Ela continuou a falar com clareza e o problema dela desapareceu. Bernheim estava demonstrando o poder da fé e da esperança por parte da paciente que atuara como sugestão poderosa sobre a mente subconsciente. Então, olha como é poderoso essa sugestão mental que a gente dá para a gente mesmo. Às vezes você está dando um monte de sugestão negativa para você mesma sobre você. E aí você está caminhando em direção a um eu que é um eu que você não gostaria de ser. Só que você não está parando para criar essa nova versão de você. Você não está determinando, olha, por isso que eu gosto de falar 21 dias, pode ser 3 meses, pode ser 2 meses, você vai determinar. Mas quando você determina uma data, você coloca a meta. O ser humano, ele trabalha muito bem com metas para chegar num determinado objetivo. Dentro do livro Psicocibernética, do Maxwell Maltz, ele fala isso, ele fala que o nosso cérebro é um perseguidor de objetivos, mas ele tem que ter um objetivo para perseguir. Então, se você coloca um objetivo para você perseguir, olha, em 21 dias, eu quero me transformar numa nova versão. O seu cérebro vai começar a procurar caminhos para isso acontecer. Então, tem uma parte um sistema no nosso cérebro que se chama Sistema Ativador Reticular Ascendente, SARS, a sigla, e que está ligado a tudo que pode te aproximar dessa versão que você está se tornando. Então, quando você cria uma nova versão de você, você se imagina de uma determinada forma. Eu me imagino mais magra, ou me imagino mais gorda, ou me imagino mais desinibida, me imagino mais inteligente. O seu cérebro vai recebendo essas informações e ele vai ficar atento a tudo que pode te aproximar a isso. De repente, você está muito tímida e você vê um curso de oratória, você vê uma reunião de não sei o quê, e aí você vai tomando esses caminhos. Mas isso só foi possível porque você começou a colocar no seu campo mental uma nova versão de você. Isso tudo é a forma que o seu subconsciente está trabalhando para seu favor. Só que aí você precisa ajudar seu subconsciente, certo? Dar sugestões diferentes para ele, para que você veja esses resultados refletidos na sua vida.
E aí ele vai trazer uma história de uma pessoa que começou a ter bolhas na nuca por sugestão. Olha que coisa muito doida. E existem vários casos assim, tá, gente? Ele diz que ele provocou o aparecimento de uma bolha na nuca de um paciente, colando na nuca dessa pessoa um selo de correio e sugerindo que era um pedaço de papel pega-mosca. Eu não sei como é esse papel, tá? Esse tipo de demonstração foi confirmado por experimentos e experiências de numerosos médicos em muitas partes do mundo e não deixam dúvidas de que as mudanças estruturais no corpo podem ser feitas como resultado de sugestão oral ao paciente. E a gente tem visto isso muito, muitas pessoas falando sobre como transformar o seu físico a partir dessa transformação mental. E tem pessoas que estão realmente mudando o seu físico completamente. Eu não digo que é somente mental sozinho, mas você começa a encontrar caminhos para modificar o seu físico. Às vezes modificar até a sua fisionomia, o seu rosto. Você vê aí a harmonização mental. Tem gente, por exemplo, que faz harmonização mental e se sente muito pior do que quando fez, aí quer desfazer aquela harmonização, porque realmente não conseguiu acompanhar, a sua mente não acompanhou esse processo. E aí, às vezes, a harmonização dá errado, não fica tão legal. Então, gente, esse processo físico e mental tem que ser contínuo. Se eu me sinto uma pessoa cada vez mais bonita, eu vou atrair tratamentos que vão me levar a ter tratamentos que vão dar certo, que vão fazer com que o externo corresponda à imagem que eu estou criando internamente. Se eu vou fazer um tratamento e já estou morrendo de medo de dar errado, nem faça, nem faça, porque as chances são grandes de que vai realmente dar errado, tá? E a gente vai continuar esse estudo no próximo vídeo, porque já tem 30 minutos esse vídeo aqui, e eu espero que você tenha ficado até o final. E se você ficou até o final, eu quero te pedir que coloque aqui embaixo o compromisso de eu me comprometo a criar um glow up físico e mental a partir de hoje. Se você quer se transformar, eu quero que você coloque aqui. Não precisa ser em 21 dias, você vai determinar quantos dias. Se quiser fazer em 21 dias, massa. Se não quiser, coloca aqui que você está só comprometida com esse objetivo, porque seu cérebro vai fazer de tudo para encontrar caminhos. E você vai me contar depois, falar, meu, impressionante, eu me comprometi aqui no seu canal e apareceu tal ideia para eu fazer, tal procedimento, tal academia. Eu não sei o que você quer, que glow up você quer viver na sua vida, mas as coisas vão acontecer a partir do momento que você decidir e criar esse compromisso. Então você vai escrever aqui embaixo, eu decido me transformar e viver esse glow up físico e mental, tá? Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de curtir. Se você é daqui da Bay Area e quer conhecer a clínica que eu falei, o link vai estar aqui embaixo. Se você quer passar pelo processo de transformação profunda, junto comigo dentro do The Way, o link para o meu curso vai estar aqui embaixo também. E antes da gente terminar, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Então quem vai ouvir a novidade é quem ficou até o final desse vídeo. E a novidade é o seguinte, esse mês de junho, no dia 30 de junho, depois de São João, eu estou iniciando um novo canal. E esse é um novo canal que vai ser um canal de vlogs, onde eu vou dividir o meu dia a dia junto com os conteúdos de desenvolvimento pessoal e como é que eu coloco isso na prática mesmo, no meu dia a dia, como é que eu vivo isso na minha realidade. Então eu estou muito animada para dividir com vocês tudo que eu estou vivendo, as coisas que eu vou fazendo, a minha família, os meus filhos. Então é um canal que não é para qualquer pessoa. Se você gosta de vir aqui consumir os conteúdos, papapá, ouvir enquanto você está fazendo sua esteira, enfim, o canal o segundo canal não é esse canal. É um canal de vlog. Então é para as pessoas que gostam de acompanhar realmente dia a dia. Aí eu vou estar fazendo uma receita na minha cozinha natural, vou estar dividindo com vocês tudo que eu vou dividindo, do que eu estou vivendo, dos meus processos de transformações, só que no meu dia a dia eu vou contando como é morar aqui nos Estados Unidos, por que foi que eu me mudei. Eu vou contar um monte de coisa, vão ser vlogs que é para quem gosta de acompanhar vlogs mesmo, tá bom? Então, se você gosta de acompanhar vlogs, fica ligada, eu não vou deixar ainda nesse box de informações, porque é só no dia 30 que vai começar o canal. Esse canal aqui a gente chama canal Melodia Moreno, e o outro canal vai chamar Mel Moreno, porque lá é um canal muito mais assim, livre, aberto, e eu queria distinguir entre o Melodia, que é o mais sério, e o Mel, que é o mais livre, vão vir coisas aleatórias, e quem gosta de me acompanhar,
me acompanhar nos dois, vamos junto. Os vídeos daqui do canal vão ser terças e quintas e os vídeos do canal de vlogs vão ser segundas e quartas. Então vocês vão estar junto comigo segunda, terça, quarta e quinta. E eu vou estar muito feliz em ter você lá junto comigo no meu canal de vlogs. E eu vou pedir mais uma coisa a vocês. Gente, se você não gosta de acompanhar vlog, por favor, não se inscreva no canal. Tô te pedindo de coração que não se inscreva se você não vai acompanhar. Se você é só curiosa, deixa eu ver o que Mel tá fazendo. Vai lá, assiste, mas não precisa se inscrever. Porque eu quero estar com pessoas ali que querem acompanhar os vlogs, que querem trocar figurinha comigo. Aí eu divido uma receita, eu divido indo na clínica de estética, eu vou dividir os procedimentos que eu tô fazendo. Já gravei alguns vídeos, então eu vou dividir os procedimentos estéticos que eu tô fazendo, eu vou dividir dicas de produto de rosto, quando eu faço skincare, vou dividir receitas que eu faço para me alimentar melhor, vou dividir indo para academia, eu vou dividir coisas do meu dia a dia. Então, se você não é essa pessoa que gosta de acompanhar vlog, que eu já postei alguns vlogs aqui no canal e não deram um resultado tão bom. Porque tem pessoas aqui que amam acompanhar meus vlogs, então é meio que dividido aqui o público. Tem gente que ama acompanhar vlog, tem gente que não. Por isso que eu quero criar dois canais separados. Eu poderia começar a colocar os vlogs aqui, mas eu quero respeitar o público que vem aqui e que já acompanha esse determinado formato. E eu quero no outro canal ter pessoas que gostam de vlog. Porque o que acontece? Quando as pessoas que gostam de vlog começarem a acompanhar lá, o YouTube vai mostrar para vocês mais desses vídeos, entendeu? Então, me segue lá se você é essa pessoa que gosta, tá? Receba meu abraço no vídeo de hoje. Sou muito feliz e muito grata de ter você aqui. Que bom que a gente se encontrou. E é isso. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Um abraço e até mais.